Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Querida irmã, querido irmão, que essa quaresma seja um momento oportuno de conversão sincera na sua vida de fé. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 2 de março de 2021. Estamos na terça-feira, dentro da segunda semana do tempo da quaresma. Primeira leitura. Isaías capítulo 1, versos 10 e versos 16 ao 20. Aprendei a fazer o bem, procurai o direito. Com o salmista vamos rezar assim o Salmo 49, que diz: A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repetindo, a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. Mateus capítulo 23, versos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, o Ador 712, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. As palavras de nosso Deus hoje, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, são palavras muito duras. A exortação, a censura que Deus faz ao povo na primeira leitura através do profeta Isaías, chamando os reis de Judá, o governante de Judá, de príncipe de Sodoma, e chamando o povo de Gomorra. Não tem comparação pior do que essa. Comparar-se ou fazer uma comparação com essas duas cidades, que são cidades do pecado por excelência, que são o símbolo da depravação moral, onde o pecado se tornou um estilo de vida. Quando você compara alguém como rei de uma dessas cidades, ou o povo como o povo dessa cidade, você está falando, olha o ponto que vocês chegaram. E qual foi o destino lá daquelas cidades? Elas foram apagadas, eliminadas do mapa. Literalmente foram calcinadas. Ficou só o pó. Se Jerusalém e Judá não se converterem, terão um destino semelhante àquele. Mais exortativo do que isso, acho que é impossível. Mais claro do que isso, não dá para ser. É hora de se arrepender. É hora de entender que há necessidade de mudança. E o próprio profeta indica o caminho para essa transformação. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Olha só que interessante. Deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Procurai o direito e corrigi o opressor. É necessário aprender a fazer o bem. Crescer na vida da graça, crescer na santidade, é também nós, dia após dia, nos tornarmos melhores na realização do bem, em fazer o bem. Isso a gente espera, ou isso se espera de todos, aqueles que buscam uma verdadeira vida em Deus. Como a gente já cansou de ouvir, não basta não fazer o mal,
Eu não faço mal para ninguém. Não basta não só fazer o mal. Precisamos realizar o bem. As palavras do Evangelho, Jesus também usa de palavras muito duras para com os mestres da lei e fariseus. E Jesus pede para que nós tenhamos cuidado em não imitá-los. Podemos até seguir o que eles ensinam, porque eles têm autoridade para isso. Jesus reconhece, e o que ensinam normalmente são coisas que devem ser observadas. Mas a prática deles destoa do que ensinam. Não corresponde ao que ensina. Jesus fala, tomem cuidado, não os imiteis. Eles fazem tudo mais para serem reconhecidos, mais para serem elogiados, serem notados, quando no coração não há uma conversão sincera. Então Jesus pede para que a gente também não se comporte assim. Ao mesmo tempo, não imitar os que assim agem, mas nós também não sermos os que têm esse tipo de atitude. Em outras palavras, Jesus está nos falando, não sejam hipócritas, que pregam a coisa, se apresentam às pessoas de um jeito para serem aceitos e reconhecidos, mas na intimidade, no oculto, no secreto, onde só Deus vê, age totalmente diferente daquilo que prega. Deus nos livre da hipocrisia, Deus nos livre de ficarmos mergulhados na vida de pecado e nos dê a graça de um recomeço aos sacerdotes, ao povo, enfim, à igreja, uma igreja renovada e santa, cada vez mais fiel ao seu Senhor. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduza eternamente, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado. Amém.